Plantoides queridos! Mais um capítulo do Invasão Plantoide. E hoje eu vou contar com uma participação muito especial de uns queridos. E os queridos? Eles me ajudaram a começar a minha jornada de floresta urbana, de muitas plantas em casa. Começou com a participação, a colaboração dos meninos Úrsula e Vitor, Vitor e Úrsula, do Mundo das Folhas. Eles são lojistas também, especialistas em arace, vendem plantas de coleção, raridades, mas também atendem os lojistas, algumas delas muito conhecidas em São Paulo. E eu os convidei para o Invasão Plantoide para que eles apresentem as roias, flor de cera. Na verdade, a pronúncia é oia. Oia! Gostaria de estar muito perto deles lá, mas infelizmente, por questões pandêmicas, a gente manteve a distância. Mas eu ganhei deles uma roia gigante Ruti. Aqui está meu presentinho do Mundo das Folhas. O bacana das oia, são ou as folhagens, que são muito variadas, muito bonitas e diferentes, como eu já contei no vídeo sugestão de 13 plantas para Urban Jungle, ou as flores. As flores são mais clássicas. O pessoal mais sênior, mais da maturidade, ou mais clássico, conhece mais as flores. As oia estão se conceituando muito em cima da esfera da Urban Jungle, a partir de suas folhas variadas, com cores diferentes inclusive. Então é com a minha oia querida que a gente vai começar a Invasão Plantoide. Oi, eu sou a Úrsula do Mundo das Folhas e eu tô aqui a pedido do Flávio, que agora é Fly, quer dizer, para falar um pouquinho do Mundo das Folhas e pra gente fazer um programa só sobre roia, ou melhor, oia. O Mundo das Folhas acabou aparecendo na minha vida em abril do ano passado, quando eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo, e eu me encontrei com o Vitor em setembro do ano passado. A gente se encontrou profissionalmente e a gente virou sócio. Então, em outubro, a gente começou a trabalhar profissionalmente com o Mundo das Folhas. A gente vende planta para todo o Brasil. E o primeiro lugar que a gente começou a vender planta foi no Mercado Livre, que foi onde a gente conheceu o Flávio, o Fly. E aí começou a nossa parceria, a gente trocava muita figurinha com relação à planta, ele virou um cliente nosso fiel. E depois ele mexeu no nosso site, deu várias ideias de marketing pra gente. E assim a gente acabou virando amigo, trocando informação, a gente auxilia ele na identificação taxonômica das plantas, diferenciação entre gêneros, diferenciação entre espécies, para que ele também tenha uma informação bem legal no canal dele. Eu sou bióloga, uma especialização em gestão da biodiversidade. Embora eu tenha feito mestrado em ciência animal, que era a área que eu trabalhava antes, eu também tenho uma expertise com produção de árvores. Foi o que eu trabalhei uma grande parte no Rio de Janeiro com produção de árvores. Então, do ano passado para cá, eu migrei da parte florestal para a parte ornamental, que é isso que a gente trabalha hoje. Então eu fico com a parte de curadoria, contato com produtores, todo tipo de compra com fornecedores e negociação com lojista, que a gente também atende lojista. E o Vitor ficou com a parte de negociação com o cliente final. A gente começou trabalhando, tanto que era Mundo das Folhas, a gente começou trabalhando só com arace, né? Anthurium, Alocasia, Aglaonema, Diffenbachia, Monstera, Philodendron, Sindapsus, a gente já vendeu uma Malomena, enfim, a gente já trabalhou com diversos gêneros dentro desse grupo, mas a gente também vende roias ou as oias, platicérium, chifres de veado, a gente vende maranta, a gente vende uma série de coisas. Para lojistas, a gente vende o que o lojista precisar colocar na loja dele. A gente vende ervas, flores. A nossa expertise do Mundo da Folha para o colecionador, para o cliente final, são esses grupos de planta que eu citei. Agora eu vou passar a bola para o Vitor. Primeiro, porque ele fala melhor do que eu e fica mais à vontade nas câmeras. E segundo, que ele vai mostrar a coleção de oias dele e mostrar tanto diversidade como falar sobre várias curiosidades. Por exemplo, essa é uma oia lambe. Ele vai mostrar essa e um monte de outras oias diferentes que talvez vocês não conheçam.
Obrigado pela bucha, Úrsula, porque como, né, ela falou, parece que eu gosto de falar, mas Eu vou falar um pouco mais da questão de como que eu entrei na parte de coleção, de Roya. Eu fui muito mais pela folhagem, assim. As pessoas pensam que Royas é só por causa da flor, né, da floração, e não é. Então eu trouxe algumas aqui que vocês vão ver que nem parecem que são Royas, na verdade. Eu comecei muito mais pela questão vegetativa e depois eu comecei a gostar e me interessar quando finalmente elas começaram a florir pra mim, e foi uma experiência diferente, assim. Até então eu nunca tinha alguma planta que tivesse alguma floração, que tivesse cheiro, que fosse esteticamente bonita, né? Quando eu tive isso, eu acabei me apaixonando cada vez mais, assim. As Royas vêm da Ásia, né, do Sudeste Asiático. Elas são epífitas, são de extremo fácil cultivo. Eu acho que a maior característica dela é a questão das raízes. Então as raízes são muito finas e elas são extremamente superficiais. A maior problemática dela é apodrecimento. Então se as pessoas não souberem direitinho qual tipo de substrato e como tem que ser feita a rega dela, é passível de que apodreça. Mas fora isso, elas são tranquilíssimas, assim, elas se reproduzem muito fácil. Você pode fazer cutting, coloca ela na água, ela vai enraizar muito fácil. Então é uma planta que você consegue fazer cuttings e consegue presentear amigos e reproduzir mais, encher mais vaso. Enfim, é uma planta bem fácil. Eu acho que é uma planta que você consegue deixar ela pendente, você consegue colocar ela numa treliça para subir, você consegue colocar ela num pole para grudar. Ela é muito versátil. Aí tem algumas aqui que eu trouxe que são diferentes, né? A Úrsula já tinha falado da Lambe, que ela tem uma estrutura, uma folha maior. E aí tem, por exemplo, a Australis lisa, que ela tem essa variação aqui, como se fosse... Ela lembra um pouco da Pictus, né? E ela é uma das mais raras que eu tenho. Tem também a Retusa, que ela tem uma folhagem muito diferente também. Ela parece como se fossem, enfim, uns palitos, assim. Essa aqui é um pouco mais frágil. Então, a tendência é, quanto mais frágil a folhagem dela, mais suscetível essa planta é a apodrecimento. Então, quanto mais fina a folhagem, quanto mais molenga ela for, ela tem uma possibilidade de apodrecer mais fácil. Então essas que são mais duras, né, tem uma folhagem mais suculenta, elas são mais resistentes. Se você está começando, né, nesse mundo aí das Royas, eu começaria por essas espécies que tem essa folhagem um pouco mais suculenta. Aí, essa daqui é a minha favorita, né? Ela não tem muita coisa especial na folhagem dela, mas foi uma das primeiras que floriram para mim. A flor dela ela tem pelos, assim, ela tem... como se fosse uma pelúcia, assim, parece uma flor de pelúcia. E é a Roya caudata, ela parece que tá meio que mofada, assim. E ela tem uma característica também, na verdade com algumas outras Royas também, quanto mais iluminação ela pega, né, se ela pega um pouco de sol na manhã, a tendência é que ela fique com as folhas mais avermelhadas e escuras. Isso daqui, ó, dá pra ver, por exemplo, nessa manipurense que eu tenho. Então ela pega um pouco de sol no início da tarde, então você percebe que a folhagem dela tem uma coloração mais rubra do que as outras. Mas isso daqui é muito mais pela questão da exposição de luz que ela tem do que uma característica da própria folha. Aí tem essa albovata também, que é uma espécie que eu adoro. É uma planta de extremo fácil cultivo também, ela é um pouquinho mais lenta para crescer, mas ela é muito fácil de florir. E o ideal também, assim, eu acho que uma coisa bacana e que diferencia bastante das Araces é que a Roya, ela não precisa de muito espaço para crescer. Na verdade, ela gosta de ficar com as raízes um pouco mais estranguladas, assim, eu diria, né? Então ela gosta de ficar com as raízes um pouco mais apertadas. Então, assim, você consegue fazer com que você tenha várias em vasos pequenos e a sua coleção seja grande. Eu tenho mais ou menos umas 35 em casa. Se eu tivesse a mesma quantidade de altura, eu não conseguiria nem andar pela casa. Então eu acho que essa possibilidade de você ter de uma diversidade grande de espécies em um vaso pequeno acaba sendo atrativo para quem tem espaços menores e quer fazer uma coleção legal com plantas diferentes. E você pode pegar tanto pela questão da folha como também pela floração. Aqui a gente trouxe, né, um dos maiores produtores de Roya do Brasil, né, que é a Felipe Fontana, o Celso, que é um amigo nosso. Ele acabou cedendo aqui para vocês verem, porque eu não tenho nenhuma aqui na minha coleção que está florida no momento, né? Essa daqui é uma Pubicalis Pink Splash.
E aí você vê que a flor de cera, né, o nome comum dela, vem pela questão mesmo da própria flor, né, que ela parece ser de cera, ela parece ser quase como se fosse um doce, né. E tem algumas que tem algum cheiro mais adocicado, mas nem todas necessariamente tem um cheiro, assim. Tem, por exemplo, a caudata não tem. A gente trabalha com as plantas dele, então atualmente ele tem 9 no mercado, mas ele tem aí testando cerca de 50 espécies diferentes, raras, algumas coisas um pouco mais diferentes, que pode trazer aí uma novidade para o mercado logo logo. E é basicamente isso, assim. Eu acho que é uma planta que ela é de meia sombra, então ela vai em qualquer lugar. É uma planta que, se você precisa ter um solo aerado para ela, então o ideal que eu uso, na verdade, é uma mistura de meia parte de terra para meia parte de substrato pronto de orquídea. E de vez em quando eu coloco alguma coisa de perlita ali para deixar bem aerado mesmo. Uma planta que precisa secar entre regas. E ela também é muito didática, porque se você percebe quando ela tá com sede, então ela começa a fazer meio que uns enrugadinhos e a folha começa a ficar mole. Então você sabe quando ela começa a ficar enrugada que ela tá precisando de água. É uma planta que eu recomendo para quem tá começando, é uma planta extremamente recompensadora e uma planta que, quando ela começa a florescer, por mais que você não goste de flor, eu também não gostava de flor, você vai falar que legal. Eu esqueci também algumas outras dicas que são importantes aqui, que a Úrsula acabou me lembrando. Tem muita gente que acha que os cuidados, pelo fato de ser epífita, são muito semelhantes a aráceas, mas tem algumas coisinhas que são um pouco diferentes. Por exemplo, borrifar a folha, ela não gosta muito. E pelo fato dela ser semi-suculenta, então é aquilo. Ela gosta de umidade, mas até um período assim. Então, borrifar as folhas não é legal e sempre tem que deixar secar entre regas. É essencial isso. Então, por exemplo, a coisa que mais dá nela é cochonilha. Quando ela tem cochonilha, é principalmente por causa de estresse hídrico. É quando você não tem muito uma constância e a planta ela não está muito acostumada com a forma. Então, às vezes você molha demais, às vezes você molha de menos, ela não tem uma constância na rega, então ela passa por um estresse. Esse processo de estresse vai fazer com que ela pegue cochonilha. É claro que tem outras formas, né, dela pegar cochonilha, mas em especial mesmo as roias seriam por causa disso. Então, por exemplo, tem aqui uma das espécies que é mais suscetível à cochonilha, justamente pelo fato de como que ela tem a folha, né, que essa no caso é uma compacta variegata, então é muito fácil ela pegar cochonilha e você não vê por causa das dobras da folha, e depois quando você vai ver a infestação e você vai acabar perdendo a sua planta. Então é extremamente importante que você tenha um solo muito aerado, que você tenha uma regularidade na rega, que você não borrife água nas folhas dela e que ela também tenha uma adubação bem bacana. Assim, diferente do Fly, eu gosto de uma coisa um pouco mais pesada, assim. Então, eu uso para combate de praga, eu uso Dini, né, um pesticida aí bem forte. Por mais que eu tenha cachorro, enfim, eu tenho animais aqui na minha casa, eles não mexem, então eu acabo sempre optando por uma coisa um pouco mais forte. Como eu tenho muita planta, então eu tenho um pouco de medo de que passe um pro outro, então óleo de ninho, essas coisas pra mim não funcionam. Então, assim, funciona. Mas, assim, Eu opto por uma coisa um pouco mais imediatista. E adubação eu faço também sempre. Eu uso bocashi no solo das minhas plantas para manter a microbiologia ativa. Mas eu sempre faço, sempre que eu rego, eu coloco metade do que é recomendado pelo fabricante. Tem alguns tipos de adubo que são para diluição na água e eu acabo fazendo isso. E tem uma outra curiosidade delas também, né, que elas são da família da Posinaceae e elas têm uma característica de ter látex. Então, ela não é uma planta tóxica, mas o látex ele pode causar aí algum desconforto, ele pode causar alergia, ele pode causar até pequenos vômitos, enfim, alguma coisa mais leve. Não é que nem uma Dieffenbachia, por exemplo, mas existe o risco aí de você ter uma indisposição e também o látex acaba manchando roupa. Então é um negócio assim, quando você for fazer poda, quando você for fazer cutting, tomar um pouco de cuidado aí com a roupa que você for usar, porque é capaz que esse látex aí, ele acabe te dando ou uma alergia cutânea, ou acabe te dando, até mesmo se ingerido, né, um outro tipo de alergia, ou também pode ser que acabe manchando a sua roupa. E é basicamente isso. Agora eu acho que eu acabei de fato. eu lembrei mais uma coisa, a gente não acaba nunca aqui, é a história sem fim. O tipo de vaso.
Eu não uso vasos muito fundos, eu sempre uso vasos pequenos e vasos mais achatados. E eu gosto de usar o barro, que o barro ele acaba favorecendo nessa drenagem, né, da água do solo. Com esse conjunto, eu tenho a necessidade de regar mais do que outros tipos de vaso, né? Então, por exemplo, essa daqui está num vaso de plástico, eu tenho que regar ela muito menos do que nos outros, mas a possibilidade de acontecer algum problema com essa planta e eu perder essa planta é muito maior do que ela dentro de um vaso de barro. Então eu aconselho sempre um vaso de barro, um vaso que seja mais achatado e um substrato bem aerado. E agora é isso, de verdade. Não, porque você queria falar? A gente já falou demais, encheu o saco demais de vocês e também teve que voltar muitas vezes, né, pra fazer Terminar aqui as coisas que a gente sempre esquecia, você percebe, né, que a gente tem muita desenvoltura na câmera. Essa vai ser a primeira participação do Mundo das Folhas no Invasão Plantoide. Aí agora a gente vai passar a bola pro Flávio. Muito bom, muito legal, gente. Valeu pela participação. Mundo das Folhas estão aqui, ó. Obrigado pelo processo, pelas dicas, pela caminhada junto, por acreditar fortemente no Fly Channel, nos jardineiros urbanos. E bora lá propagar, difundir essas lindas plantas, as oias e outras plantas, como vocês mesmos comentaram, para que quem quiser possa ter esse tipo de cultura de urban jungle, floresta urbana, em suas residências, lares, cubículos, kitnets, apartamentos, mansões. Então é isso, esse foi mais um programa Invasão Plantoide. Efeito Chapolin.